Viva a UNITA! Viva a memória do presidente fundador, o Dr. Jonas Malheiro Savimbi! Viva Lima! Viva Jura! Eu vou fazer daqui uma saudação especial a todos os presentes. Dizer que, em nome dos que me acompanham aqui, que é uma grande satisfação para nós sairmos do gabinete e virmos para o contacto com as comunidades, contacto com o angolano, ou vir ao contacto dos nossos membros. É uma grande satisfação e é aquilo que nos permite fazer bem o nosso trabalho. Assim, nós hoje estamos extremamente satisfeitos por estar aqui e podermos atualizar os desafios que vocês têm e os desafios que nós todos temos. Nós estamos aqui hoje numa semana também muito especial e viemos por coincidência, na mesma altura que veio o grupo parlamentar da UNITA. E a presença do grupo traz-nos a nós também a necessidade de referirmos que durante a nossa estadia não podemos deixar de prestar uma homenagem e um reconhecimento à coragem de todos aqueles que foram para a vigília e que foram mostrar por uma via democrática, é uma via democrática, a vossa insatisfação. É mesmo isto, a vossa insatisfação pelo pouco respeito que se tem ao Estado democrático e de direito. É um direito que tem, um direito que foi realizado em todo o país e que infelizmente aqui as autoridades entenderam, faz parte da tolerância. Devemos conviver todos, sem dúvida. As autoridades aqui entenderam reprimir com violência, de forma absolutamente desnecessária. Desnecessária. E a pergunta é esta que nós fazemos. Qual é o risco que representa um conjunto de cidadãos ou um conjunto de membros de um partido poderem manifestar o que pensam numa vigília, sem armas, com respeito ao património público, com respeito aos outros? Qual é o risco que isto representa? Qual é o risco? Qual é o risco, mamães? Qual é o risco que vocês representaram em poder ir à via pública tendo informado que o fariam? Qual era a necessidade de violência? E nós sabemos o que é que se pretende quando se faz a violência. O que se pretende é retirar os direitos e as liberdades aos cidadãos. O que se pretende é passar a mensagem de que quem usa os seus direitos é reprimido, para que ninguém saia de casa, para que fiquemos todos obedientes, para que ninguém tenha as liberdades de fazer as escolhas que pode fazer. E nós sabemos que um país sem liberdade não se constrói, não se desenvolve, não adquire a estabilidade. E, portanto, daqui a minha homenagem, o meu reconhecimento e o meu respeito a todos vós. A mamã que me mostrou a mão torcida, dorida, e eu lhe disse, é um ato de coragem. É um ato de coragem. Desejo-lhe rápidas melhoras. As rápidas melhoras. Mas, mamã, mostra que é capaz de voltar a manifestar a sua liberdade por uma causa que vale a pena manifestar. Assim, dizer que nós viemos até o Bengo para conversarmos com os quadros. Nós temos 2 tipos de programas por hábito. Andamos na estrada
sempre que podemos, vamos para a estrada. Saímos de Luanda e visitamos os municípios. Aqui mesmo foi um dos primeiros municípios a ser alvo deste programa. Ficamos alguns dias nas províncias. Infelizmente, não conseguimos visitar todos os municípios. Estamos a fazer a volta ao país para regressar de novo e completar os municípios que não foram visitados. Nestas visitas, nós falamos com toda a gente. Nós falamos com as autoridades, com as forças de defesa e segurança. Falamos com a sociedade civil, autoridades tradicionais, igrejas e falamos com os nossos militantes. Conversamos com toda a gente e isto tem nos permitido ter atualizado a realidade do país que temos. Nós conhecemos bem este país e nós temos completamente atualizados os desafios deste país. Por causa desta boa prática de proximidade. Foi exatamente este conhecimento que nos levou esta semana à audiência com o Sr. Presidente da República, que todos acompanharam. Nós pedimos esta audiência, foi a nossa iniciativa. E há quase 3 anos que nós não tínhamos um diálogo direto. E a pergunta que eu faço aqui a todos é uma simples. É normal num país as lideranças não dialogarem? É normal? É bom não dialogarem? É bom? É para discutir tudo isso, sim. É o Estado democrático e de direito. São as pessoas, é a vida das pessoas, a vida dos angolanos. A cólera, a falta dos medicamentos, a necessidade da boa escola, a necessidade de não ter crianças fora do sistema de ensino, como acabei de ouvir, um número muito elevado no relatório como foi entregue. Acabar com a intolerância. Estamos a comemorar 50 anos de independência, mentira ou é verdade? Há poucos dias, lá em Portugal, que foi quem esteve aqui no tempo colonial e foram embora, eles comemoraram no 25 de abril 50 anos de democracia. Estão a ver a diferença? Uns comemoram 50 anos de democracia. Nós não poderíamos também comemorar 50 anos de democracia? Não poderíamos? Mas a questão é, podemos? Podemos? Nós temos anos de plena democracia neste país? Um só de plena democracia? Não estamos, não temos. Não temos. Foi-me dito que as televisões, no dia que estive na presidência da República, passaram as minhas declarações. Fiquei satisfeito. Mas depois, hoje, alguém me dizia, senhor presidente, eu acompanhei, estava ao seu lado quando falou, aqueles aspectos negativos que o senhor disse não passou. Não passaram essas questões. Significa aquilo que nós todos sabemos. Nós fomos para a vigília, também estive na vigília, por 2 razões. A vigília que foi seguramente feita lá, aqui em todas as outras províncias, foi para chamar a atenção de 2 direitos fundamentais que são negados. 2 necessidades fundamentais. A liberdade da imprensa, e esta liberdade de imprensa deve vir acompanhada de pluralidade, direito à informação e ser informado, que não é reconhecido, não é respeitado. Nós acompanhamos um ministro ir na semana passada à TPA explicar as iniciativas do governo, as suas propostas para as eleições. Não seria normal, já que entraram 2 propostas, que tivessem convidado também o outro que meteu as suas propostas? Não seria normal? Então entram 2 propostas na Assembleia, mas a televisão que é paga com dinheiro público, que é nossa, de todos nós, só houve um. Está correto isto? Está bem assim? A propriedade pública é utilizada de forma partidária, exclusiva, está bem isto? É um péssimo serviço público que a TPA presta, um péssimo serviço público. Mas a culpa é do topo,
é de quem orienta a partir de cima e não corrige estes erros. É de lá de cima. Mas eu não excluo os jornalistas. O jornalista deve ser um cidadão patriota. E o jornalista que é chefe, que tem responsabilidades, deve dizer não. Não deve só ficar encolhido para defender o seu emprego e o seu pão. Vocês que foram alvo da violência, se estivessem preocupados só com o seu pão, iam enfrentar os tiros e a violência. Iam enfrentar. Enfrentaram os tiros e a violência para se defenderem dos seus vossos interesses sozinhos? Não. Claramente não. Claramente não. Voltemos à audiência. Nós fomos à Presidência da República cumprir um dever. Onde andamos, ouvimos muita gente que nos pede: não quebre os laços do diálogo. Não tome iniciativas de ruptura. Falem com os outros. Dialoguem. E nós, permanentemente, eu quero dizer que todas as audiências que tive com o Sr. Presidente foi de minha iniciativa. Nunca fui chamado por ele para conversar. Nunca. Nunca. Nunca fui chamado. E eu sei que hoje pedir uma audiência é também um risco. Perante o grande sofrimento que muitos angolanos têm, já não gostam de nos ver passar por esses lugares. É mentira ou é verdade? Não gostam de nos ver. Quando vamos lá, pensam que fazemos aquilo que infelizmente muitos angolanos fazem. Vão lá pedir envelopes embaixo da mesa. Vão lá pedir favores. Vão lá pedir tratamento especial. Nós nunca pedimos, nunca pediremos. Nunca. 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 Nós fomos lá a pensar numa Angola de nós todos. Nós fomos lá para dialogar sobre a necessidade de melhorar este péssimo ambiente que vivemos na Angola de hoje. Nós fomos lá para encontrar soluções para a cólera, para a fome, para a exclusão, para termos processos eleitorais transparentes, que foi a segunda razão que nos fez ir à vigília. Liberdade de imprensa e eleições, processos eleitorais transparentes, livres e democráticos. Porque o MPLA mandou para a Assembleia uma lei que é criminosa. Querem transformar em lei os aspectos da falta de transparência. Estão a tirar os aspectos democráticos da lei. Estão a meter aspectos não democráticos, a que nós nos habituamos de chamar aspectos fraudulentos. E isto acontece por quê? Na minha leitura, acontece porque têm medo. Sim, têm medo. É o medo que motiva estas atitudes. E numa palavra, quando nós tomamos a iniciativa do diálogo e da aproximação, é também para tirar o medo. Tirar o medo do amanhã. Temos maturidade, temos capacidade, temos responsabilidade. E a alternância é necessária para este país. É desejável para este país. A ida ao Palácio não tem nada a ver com as manifestações. Não teve nada a ver com as manifestações. Amanhã, ao decidirmos ir para uma manifestação, vamos mais convencidos de ter cumprido o nosso dever. Vamos bem mais convencidos. Porque tentamos. Porque cumprimos com o nosso dever e com a nossa obrigação. E nós estamos expectantes para ver o que é que resultou aí da lá. Não sou eu só, são os angolanos todos. Nós estamos a ver se a ida ao Palácio resultou em abertura para a busca de consensos nas leis eleitorais. Estamos expectantes para ver se as pessoas sabem ouvir e sabem corrigir. Porque amanhã, se não corrigirem, estão-nos a dar legitimidade a nós agirmos com aquilo que a Constituição prevê, sem limites. Então não me vou estender. Vou dizer que nós estamos aqui satisfeitos, porque nós também sabemos que é importante vir ao contacto direto. Para vos dizer que estamos a trabalhar todos por uma boa Angola. Vamos conversar, vamos atualizar os nossos programas. Temos grandes desafios. O partido deve preparar-se todos os dias para os grandes desafios, que se tornam difíceis, mas que não são impossíveis de ser vencidos.
não são impossíveis. Assim, ao cidadão, nós deixamos uma palavra de esperança. Não é sempre noite. Eu um dia fui chamado por um presidente da República, num sítio onde trabalhei durante uns anos, aqueles anos de guerra. Era um momento de grande crise em Angola. E ele me disse, de uma forma forte, com uma expressão que é difícil, porque é uma palavra cara, que nós às vezes não conhecemos. Perguntou, sabe por que eu chamei? Não sei. E ele deu a expressão, o senhor não confunda a nuvem por Juno. Alguns mais velhos, bem falantes, devem saber aqui. O senhor doutor Cicato, ali a senhorita que está ao lado, ali a minha mana, devem saber. Não confundam a nuvem por Juno. Significa quando tem uma nuvem que tapa o sol, o vento empurra a nuvem e depois fica na mesma, claro, fica dia. Fica dia. Então não percam a esperança. Devemos lutar para defender os nossos direitos, sempre com coragem e dentro dos limites da lei. O dia vai chegar. O nosso abraço. Muito obrigado.